Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito, passou a ser considerado o número 2 do bonde do Zinho, depois da morte do Faustão. Com a prisão de Zinho, Pipito assumiu o comando da milícia. Considerado um homem de guerra, ele começou a eliminar rivais e a buscar a sua consolidação no poder. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai falar sobre mais uma atualização do que aconteceu com a maior milícia, o que é dito por muitos estudiosos que seja a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, que é a antiga Liga da Justiça, a antiga Firma, a antiga Bonde do Eco, depois virou Bonde do Zinho, então vai passando por vários nomes. E agora houve mais uma troca que foi a morte do Pipito, que estava à frente. Toda vez que acontecem essas atualizações, esses impactos, a gente traz aqui para vocês. Então hoje a gente vai falar do Pipito, beleza? Fernandão, roda a vinheta. Galera, Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito, se tornou um dos principais chefes da milícia que controla grande parte dos territórios da zona oeste do Rio de Janeiro. Pipito era braço direito do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e assumiu a liderança depois que Zinho se entregou à polícia em 24 de dezembro de 2023. Já o Zinho acabou pegando a milícia do seu irmão, o Wellington Braga, que é conhecido como Eco, que foi talvez um dos milicianos mais poderosos do Rio de Janeiro. Para vocês entenderem melhor a posição de Pipito, que o Pipito passou a ocupar, vamos falar rapidamente sobre a formação dessa milícia e as mudanças pelas quais ela passou ao longo do tempo. Galera, o bonde do Zinho era liderado por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Considerado uma das milícias mais poderosas da história do Rio de Janeiro, ela controla uma série de territórios na zona oeste do estado e algumas comunidades ali na região da Baixada Fluminense. Em outubro de 2023, Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, foi morto numa operação da Polícia Civil. O Faustão, na verdade, era para ter ficado no lugar do Pipito se ele não tivesse morrido, né? Porque o Faustão era sobrinho do Zinho, então continuaria tudo na família Braga. E ele era considerado o número 2. Em resposta à morte do Faustão, o Pipito tomou a frente e armou uma verdadeira operação de guerra, ordenando o ataque a 35 ônibus, 4 caminhões e uma estação de trem lá no Rio de Janeiro. Todo mundo deve lembrar dessa história aí, porque foi uma convulsão lá no Rio. Quando o Zinho se entregou à polícia, galera, em dezembro de 2023, do dia 24 para o dia 25, Pipito foi elevado a líder da milícia. Ele já se chefiava a milícia em Antares, comunidade da região de Santa Cruz muito importante, e ampliou seus domínios com a prisão do chefe Zinho. Pipito ingressou na milícia da família Braga no início de 2017, quando Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos 3 Pontos, era o chefe ainda, então faz tempo que ele tá lá. Nessa época a milícia se chamava ainda Liga da Justiça e depois passou a se chamar a Firma do Carlinhos 3 Pontos. E aí eles começaram a constituir vários territórios ali na Zona Oeste. Com a morte do Carlinhos 3 Pontos, em abril de 2017, o irmão do Carlinhos 3 Pontos, o Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, assumiu a liderança. E o Eco foi responsável por uma expansão sem igual dos territórios da milícia. Mas 4 anos depois, ele também perdeu a vida durante uma operação policial. E o seu irmãozinho assumiu o comando, passando a chamar sua organização criminosa de Bonde do Zinho, apesar de ser uma nomenclatura da imprensa e da polícia. Pipito fez parte da milícia em todas essas trocas de comando. Ele era um dos homens de confiança dos chefes e esteve à frente de várias ações de expansão dos territórios dominados pelo grupo, então ele era já um membro muito importante desde o começo. Sob o comando de Zinho, a milícia acabou rompendo algumas alianças que ela tinha antiga. Uma rivalidade entre Zinho e Danilo Dias Lima, o Tandera, que sumiu, desapareceu do mapa, acabou provocando uma verdadeira guerra entre os dois milicianos, tanto Zinho quanto Tandera. Assim, Zinho ficou com o controle de grande parte da Zona Oeste e Tandera passou a dominar áreas na Baixada Fluminense. A disputa por territórios se tornou constante entre Zinho e Tandera e muitas brigas marcaram esse percurso desses dois personagens aí. Além disso, a disputa com outras organizações criminosas e com comerciantes de substâncias ilícitas aumentou ainda mais a tensão dentro desses grupos, que começou a virar uma briga por território. Com a prisão de Zinho no dia 24 de dezembro para 25, Pipito assumiu um grupo dividido e cheio de disputas internas que já não tinha a mesma força que tinha na época
época do Eco, porque o Eco ele fez a expansão das milícias e além dessa expansão ele fez vários acordos que acabaram sendo quebrados com a morte dele. Bom, o Pepito chegou a ser preso em 2018, tá, por associação criminosa, mas se beneficiou de uma saída temporária concedida durante a pandemia, né, a saidinha, e conseguiu, enfim, ficar fugido. Ao assumir o comando, Pepito não colocou fim às disputas e à onda de violência que tomava conta dos territórios comandados por sua milícia. Muito pelo contrário, ele também começou a eliminar os seus rivais e a tratar pessoas de forma bastante violenta. De acordo com a polícia, Pepito foi o mandante da execução do miliciano Jairo Batista Freire, o Caveira, que também era apontado como um dos sucessores de Zinho. Esse crime aconteceu em janeiro de 2024 na comunidade Três Pontes, mas o corpo nunca foi encontrado. De acordo com as investigações, Caveira foi executado porque ele era considerado responsável pela execução de Antônio Carlos dos Santos Pinto, conhecido como o Pete, também um famoso miliciano. O Pete era um dos homens de confiança do Zinho. Ele era responsável pelas finanças do grupo e também foi apontado como um possível sucessor que estaria aí no caminho do Jairo e do Pepito. Em dezembro de 2023, ele saiu com seu filho de 9 anos para comprar um presente de aniversário para o garoto e acabou sendo executado junto com o seu filho. Além de Caveira, Pepito é apontado como mandante da ação que tirou a vida de Sérgio Rodrigues da Costa Silva, o Sérgio Bomba, que chefiava a milícia de Sepetiba. Conforme a polícia, Sérgio Bomba pretendia cortar relações com o bonde do Zinho depois da prisão de Zinho e por isso teria sido eliminado por traição. No dia 7 de junho de 2024, Pepito foi encontrado pela polícia em sua casa na favela do Rodo, em Santa Cruz, tá? A ação foi realizada pela DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, e pela Subsecretaria de Inteligência do Poder Público Estadual. Ele estava acompanhado de 2 homens que atuavam como segurança da milícia. Segundo a Polícia Civil, galera, até agora apurado, Pepito e os 2 homens reagiram à abordagem policial e houve uma intensa troca de tiros. Pepito acabou sendo atingido pelos disparos e apesar de ter sido socorrido pelos policiais, não resistiu e já chegou sem vida no Hospital Rocha Faria, para onde ele foi levado. A casa onde ele estava foi cravejada de balas. É possível ver nas paredes diversas marcas de tiro. A ação policial foi comemorada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que publicou o seguinte texto em sua rede social. Abre aspas, palavras do Cláudio Castro. Nossa Polícia Civil deu mais um duro golpe contra criminosos que atentam contra a paz da população. O recado está dado, vamos continuar combatendo o crime de maneira implacável. Fecha aspas. Aí a fala do Castro, governador do Rio de Janeiro. Depois da perda da vida do Pepito, o ônibus chegou a ser incendiado na Avenida Antares, em Santa Cruz. Mas nada de como foi lá quando o Faustão foi executado. Morreu, né? Na verdade, num confronto. 3 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas. A Avenida Antares ficou interditada por mais ou menos 1h30. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Pepito comandava a extorsão de comerciantes, vendedores ambulantes, mototaxistas que atuavam nas áreas dominadas pelo grupo que ele controlava. Ele também, galera, segundo a polícia e o Ministério Público, era responsável pela prática de corrupção ativa de policiais, civis, quanto militares, quanto penais. Havia pelo menos 7 mandados de prisão em aberto contra Pepito e ele era considerado foragido por ter saído, né, não voltado naquela saidinha. Os 2 homens que estavam com o Pepito também foram feridos, mas não perderam a vida. Nenhum policial ficou ferido durante a operação, mas foi necessário acionar um blindado da Polícia Militar para que as equipes da Polícia Civil conseguissem sair da favela do Rodo. Inclusive, galera, a Polícia Civil agora investiga se um miliciano conhecido como Boi assumiu o comando desse grupo, né, nas favelas do Rodo e Antares, agora que o Pepito perdeu a vida, né? Boi, galera, era o homem de confiança do Pepito e tinha participado de um tiroteio no dia 11 de maio para impedir que a polícia prendesse o seu chefe em uma das investidas que a Polícia Civil fez contra o Pepito, tá? Mas é um grande golpe nesse grupo, diversos chefes já vêm sendo desmantelados há muito tempo pela polícia, enfim, a cada troca de chefes que tem, há um enfraquecimento do grupo e uma tentativa de reorganização também, que vamos atualizando para vocês, como nós fazemos com vários assuntos da segurança pública. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 você já tem conteúdos exclusivos e vocês dão uma força enorme pra gente
gente continuar organizando esse espaço aqui, fazendo o melhor possível. Graças às pessoas do Apoia-se, a gente está conseguindo produzir cada vez mais e cada vez melhor. Mas o importante é deixar o seu like, deixar a sua visualização e se quiser vir membro do canal também para ajudar a gente a produzir cada vez mais. Inclusive, você pode também fazer um Pix, caso você queira aí, pô, valeu, achei da hora esse vídeo, pai, eu acho que merece uma retribuição financeira. O seu orçamento é uma forma segura de, enfim, ajudar a gente no nosso trabalho aqui, certo? Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.